Queridos, hoje nós celebramos a ceia. E a ceia, ela tem como memorial, ela traz à nossa lembrança uma noite. Talvez uma das noites, e certamente a noite mais marcante da história da humanidade. A noite em que Jesus foi traído. E é interessante que quando eu olho para tudo que ocorreu naquele dia, porque nós às vezes costumamos a olhar para a noite da traição apenas, digamos assim, para o ato em que Judas trai a Jesus. Mas aquela noite ela foi recheada de ensinamento, recheada de compaixão, ela foi recheada de posicionamento do próprio Cristo em favor dos discípulos e em nosso favor. Naquela noite em que Jesus foi traído, naquele momento, Jesus ministrou o coração dos discípulos e os ensinou a respeito de tantas coisas. A gente às vezes olha de forma, digamos assim, simplória, olha para o texto e apenas enfatiza a traição. Mas não. Há muitas coisas que nós podemos e devemos aprender à luz da noite em que Jesus foi traído, à luz da noite em que ele sofreu pressão. Olha o que o texto diz, chegar da hora, eu até gosto dessa referência de chegar da hora, é João capítulo 13, verso 1. Coloca aí, por favor, João 13, 1. Só esse primeiro versículo diz assim, tendo Jesus consciência, João 13, 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. Ou seja, Jesus tinha consciência, pode voltar para o texto de Lucas. Jesus tinha consciência do momento, volta para o texto de Lucas, por favor, Lucas 22, 14. De chegada a hora, ou seja, a hora em que Jesus sabia, em que ele haveria de consumar a sua obra, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos. Acompanha comigo o texto, filho. Segue. Até o 19. E lhes disse, tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco antes do meu sofrimento. E para um pouquinho. Sabe o que é sensacional nesse texto? Porque um pouco antes Jesus diz que a alma dele estava angustiada. E o que ele haveria de dizer? Pai, poupa-me não. Foi para isso que eu vim. Mesmo diante da angústia, Jesus reúne os discípulos e diz assim, eu desejava ter esse momento com vocês. Segue, acompanha comigo. Pois vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, aqui na terra, nesse momento, vai se consumar algo. Segue. E tendo recebido um cálice e dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Verso 19. E tomando o pão, tendo dado graças, partiu e o entregou a eles, dizendo, este é o meu corpo que é dado em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Sabe, naquela noite em que Jesus viveu sob tanta pressão, ele tem ensinamentos extraordinários para nos dar, porque todos nós em algum momento, e talvez eu esteja falando para pessoas que agora estão vivendo debaixo de pressão. Muitas das pressões que nós nem sabemos como lidar. E algumas lições eu gostaria de tirá-las, e a primeira delas é que nós não podemos perder o foco. Mesmo diante da pressão que Jesus vivia, mesmo diante do cenário em que ele haveria de experimentar o que ele nunca antes havia vivido, porque Jesus nunca havia experimentado a ausência da presença de Deus, ele nunca havia bebido do cálice da ira do Senhor. Por isso que uma determinada hora ele diz, meu Deus, por que me abandonastes? Mas mesmo diante de tudo isso, Jesus mantém um foco. Ele mantém, digamos assim, um foco diante daquilo que ele sabia que ele deveria fazer.
Ele tinha consciência do que estava enfrentando. Ele tinha consciência de que havia chegado o momento. E nessa consciência ele sabia que os discípulos, inclusive, precisavam que ele estivesse ministrando ao coração deles. Nós precisamos, diante das lutas da vida, diante dos cenários adversos da vida, pedimos a Deus, inclusive, domínio próprio sobre o nosso eu, para nós não perdermos controle emocional diante das lutas. Não podemos deixar de fazer o que devemos fazer. Nem podemos usar o nosso cansaço, as nossas pressões como desculpa para não fazermos aquilo que é o nosso dever. Jesus iria enfrentar aquilo que ele nunca esperava do ponto de vista, aliás, que ele sabia, mas que nunca havia esperado, nunca havia experimentado. Mas mesmo assim, ele mantém um foco e conclui a obra que Deus o havia entregado. É interessante que quando nós olhamos esse texto, nos momentos de pressão, de desânimo, ele decide manter, inclusive, a sua postura serviçal, para dar exemplo, para que no futuro, os seus discípulos e também nós, pudéssemos seguir o exemplo. Sabe qual é o problema, gente? Muitas vezes, na hora da dor, na hora da angústia, nós acabamos perdendo o foco daquilo que nós devemos fazer. E acabamos complicando situações que não deveriam ser complicadas. Eu gosto quando Jesus diz em João 13, capítulo 15. João 13, 15. Quando ele diz assim, João 13, 15. João 13, 15. Eu vos dei exemplo para que vocês façam o mesmo. É nessa noite. Jesus estava dizendo, olha, eu estou debaixo de pressão, eu vou morrer. Eu vou beber o cálice da ira de Deus, o qual eu não quero beber. Mas mesmo assim eu vou servir a vocês e eu vos dei exemplo, para que vocês também façam o mesmo. Sabe, queridos, nós precisamos mantermos o foco naquilo que nós precisamos e devemos fazer, nas nossas obrigações, nas pessoas, para que as pessoas que estão debaixo de nós um dia façam a mesma coisa. Ainda que elas não entendam hoje, um dia elas haverão de compreender a nossa entrega. É a mesma coisa que ele diz em João capítulo 13, verso 7. Hoje vocês não entendem. Vocês não compreendem o que eu estou fazendo. Mas um dia vocês entenderão. Sabe, queridos, muitas vezes os nossos não entendem as nossas posturas nos dias de dor. Não entendem as nossas renúncias. As pessoas talvez até venham criticar a nossa fé. Mas nós precisamos nos manter firmes, deixando um exemplo. Porque no futuro, quando elas passarem por algo semelhante, os nossos vão dizer, hoje eu entendo. O que é que meu pai, o que é que minha mãe, porque eles agiram daquela forma, porque eles se mantiveram calados. Por isso, inclusive, naquela noite em que Jesus foi traído, ele cuidou de preparar os seus discípulos para a vida, animá-los. Eu acho sensacional que Jesus olha para os discípulos e que se você ler principalmente João capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, Jesus os ensina a respeito de coisas extraordinárias. Jesus os diz, olha, eu vou, mas porque eu vou vai vir um Consolador. No capítulo 15 ele diz, eu sou a videira verdadeira. É nessa noite, gente. No meio da pressão, Jesus olha para eles assim, permaneçam em mim. No capítulo 15, nessa noite, ele fala para eles a respeito de futuro. Ele fala que eles vão ser desgarrados, mas que um dia ele vai reencontrar. Nós precisamos, nesses momentos de pressão, inclusive, pegar as pessoas próximas de nós, e aqui eu vou ser objetivo, talvez os nossos filhos, os nossos cônjuges, nos momentos de pressão na vida, e prepará-los para a vida, animá-los para a vida, não os deixarem sem instrução a respeito da vida. Eu gosto, porque é nessa noite também que Jesus, mesmo querendo falar, ele olha para os discípulos e tem consciência de que algumas coisas eles não poderiam suportar e se cala. João capítulo 16, verso 12.
Eu gosto desse texto. João 16, 12. Nessa mesma noite, nessa mesma cena, talvez angustiado, precisando desabafar. Quem não? Já como a gente diz assim, transbordando de tantas emoções, porque a gente precisa entender que Jesus era ao mesmo tempo divino e humano. Jesus olha para os discípulos dele e diz assim: eu ainda tinha muito para falar, mas vocês não podem suportar agora, então vou me calar. Sabe que tem horas que no momento da dor e da pressão, o que a gente faria de melhor, faz de melhor ficar calado. Porque as pessoas que estão perto de nós, às vezes não têm maturidade para suportar. Às vezes, gente, foi a nossa imprudência de falar que afastou, ou é capaz de afastar, os nossos filhos da igreja. É a nossa incapacidade de ficar calado, que muitas vezes enfraquece a fé dos que estão perto da gente. Nós precisamos ter discernimento para compreender que algumas coisas nós não podemos compartilhar com algumas pessoas que estão perto da gente. Não porque elas não sejam merecedoras, mas porque elas ainda não têm maturidade para ouvir. Eu me lembro de agora Asaf. Eu acho que é o Salmo 75, eu não me lembro do versículo. Asaf em crise, eu já peguei sobre isso, em crise. Asaf era um ministro de louvor de Davi e foi um ministro de louvor que dirigiu o coral na inauguração do templo de Salomão. Asaf vive em crise e diz assim: se eu abrisse a minha boca diante dos meus dilemas, diante da minha dor, diante dos meus questionamentos, se eu abrisse a minha boca, muitos cairiam, por isso eu me calei. Tem hora que o melhor que a gente faz é ficar calado e derramar o nosso coração diante do Senhor. Tem problemas, até com os irmãos da igreja, de célula, que você tem que ficar calado. Algumas dores, gente, nossas. Algumas coisas a gente tem que falar apenas com Deus. Em oração, entrar no quarto, fechar a porta e orar a Deus. Algumas das nossas até incompreensões em respeito a Deus, porque vai dizer que eu sou o único que muitas vezes não compreende o que Deus está fazendo comigo. Muitas vezes eu me questiono: Deus, por que comigo? Muitas vezes eu questionei: por que comigo? O que eu fiz? Mas se eu falar perto digamos assim, de Bia, que tem 10 anos, ela tem maturidade para compreender? Não tem. Eu me lembro, eu já disse isso no Tempo Central, eu vou dizer aqui, que talvez a maior sabedoria que repousou sobre os meus avós, que já estão com o Senhor, e que eles transmitiram ao meu pai, aos meus tios, aos meus pais, foi que nós fomos criados, e Alex sabe disso, numa geração que a gente amava a igreja. Mas tu acha que a igreja não tinha problema, não? Meu pai assumiu a igreja, junto, novo. Vocês acham que a igreja não tinha problema? A igreja tinha muito problema, muitas dificuldades. Mas a gente aprendeu a amar a igreja, porque os problemas da igreja a gente não sabia. A gente só veio ouvir a respeito dos problemas da igreja quando já era maduro, tanto tempo de igreja. Por isso, faça como Jesus. Se cale. E também, no dia a dia das dificuldades, no dia da pressão, aprenda a agradecer o que Ele tem lhe dado. O agradecimento, a gratidão é uma chave, gente, espiritual para a gente suportar os momentos de dor. Eu amo porque o texto que nós lemos, inclusive, vai dizer que naquela noite, Lucas 22, verso 19, tomou o pão, Lucas 22, verso 19, tomou o pão e agradeceu. Uma pressão gigante, muitas lutas. Ele iria enfrentar e beber todo o cálice da ira de Deus. Iria ser morto, maltratado. Mas mesmo assim ele para e diz assim: eu tenho um pão, eu tenho que agradecer. Se nós formos sinceros
Todos nós aqui temos o que agradecer ao Senhor. Todos nós. Todos nós aqui temos motivos, apesar das lutas, para pararmos diante de Deus e agradecermos. Mesmo diante de tantas pressões que enfrentamos. Quando nós começamos a agradecer, gente, nós vamos libertando a nossa alma, inclusive do espírito de murmuração que muitas vezes repousa sobre nós, povo cristão. Nós esquecemos de tudo que Deus já fez e olhamos apenas para as circunstâncias atuais. E começamos muitas vezes de forma ingrata a não valorizar o que Deus tem nos entregue hoje. Por isso, deixa eu lhe dizer uma coisa. Agradeça a Deus pelas pequenas coisas que Ele tem lhe dado. Agradeça a Deus pelo pão de cada dia. Agradeça a Deus pela provisão. Agradeça a Deus pela certeza de que apesar das lutas, o seu Redentor vive. Agradeça a Deus pela certeza de que apesar das muitas dores, são muitas as tribulações que vêm sobre o justo, diz a palavra, mas nós temos uma certeza, o Senhor nos livra de todas. Por isso agradeça. Seja grato pelo que Deus lhe concede hoje, siga o exemplo de Jesus. Eu amo esse texto. Porque em Mateus capítulo 26, verso 30, diz que nessa noite, mesmo sabendo que ia ser traído, Mateus 26, 30, nessa noite, Mateus 26, 30, coloca aí por favor. Jesus para tudo, Judas sai da mesa para consumar a traição, mas Jesus para e diz assim, e canta um hino de louvor ao Senhor. E depois ele vai para o Monte das Oliveiras. Sabe, queridos, uma coisa eu tenho aprendido. Que o louvor nos liberta. E o louvor cria uma atmosfera espiritual para que a gente sinta a presença de Deus. Por isso, aprenda a louvar. E nos momentos de pressão, ore ao Senhor. Jesus era um homem de oração. Jesus orava constantemente ao Senhor. E no dia da pressão, no dia da luta, não foi diferente. Nós vamos ver que naquele dia, pelo menos durante 2 momentos, ele ora ao Senhor. João capítulo 17, nós conhecemos como a oração sacerdotal. A oração que Jesus ora, eu até já preguei sobre ela alguns anos atrás, como prestação de contas. Jesus começa a orar ao Pai na frente dos discípulos, prestando contas. Mas chega um momento que inclusive Jesus ora pelos discípulos. Não ora apenas por ele. Ele também ora pelos discípulos, pelos seus. E nós precisamos entender que nas lutas da vida nós devemos nos render ao Senhor, orando por nós, mas também orando pelos nossos, para que eles possam suportar a luta e os problemas que nós enfrentamos. Porque tudo que nós vivenciamos não se restringe apenas a nós, mas alcança também os nossos. As nossas alegrias são compartilhadas, mas não se iluda, as suas dores também afetam os que estão perto de você. Também por isso, aprenda a orar. João capítulo 17, Jesus começa a orar, diz assim, eu oro por eles e também oro pelos que hão de crer. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Nós precisamos diante, gente, derramar o nosso coração diante daquele que pode todas as coisas. Também naquela noite, Mateus vai registrar que Jesus orou 3 vezes as mesmas palavras e de forma repetida, de forma curta. Quando ele ora, Mateus capítulo 26, do verso 36 ao 45, eu acho lindo. Quando Jesus diz assim, Jesus então foi com os discípulos a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali, o quê? Orar. Segue, por favor. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, quem eram? Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se.
E então lhes disse, a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui comigo e vigiai um pouco. Segue até o 45. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou. E eu amo essa oração, sabe por quê? A gente às vezes acha que a gente precisa fazer orações muito eloquentes. Orações compridas. Como se Deus precisasse ser lembrado. Como se Deus fosse como Ele mesmo alertou no Sermão do Monte. Quando vocês forem orar, não fiquem usando de vãs repetições como os gentios, que acham que é pelo muito falar que vão ser ouvidos. Vão vencer pela insistência, não. Quando vocês forem orar, em outras palavras, sejam diretos. Olha Jesus aqui. Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando você for orar, meu irmão, seja direto. Seja apenas sincero, mas seja direto. Você não precisa, digamos assim, bajular o Senhor. Você só precisa ser sincero. Você não precisa arrodear, Ele já sabe. Você precisa ser sincero. Diz a palavra que por 3 vezes Ele fez a mesma oração. Diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se o rosto em terra e orou novamente. Sabe, queridos, nós precisamos, como o próprio Cristo, aprender que não importa o tamanho da oração, o que importa é a sinceridade. E como eu disse, há coisas que só Deus deve saber. Na oração do capítulo 17, ele ora na frente dos discípulos. Na oração do Getsemane, ele deixa os discípulos ali e vai sozinho orar. Tem coisas que você deve orar só, e só Deus saber. Tem coisas que você chama os seus e diz, vamos orar juntos. Mas há coisas, há lutas que só Deus deve saber, porque nem todos estão prontos para compreender, e alguns vão até criticar. Mateus capítulo 6, verso 6. Coloca aí, Mateus 6, 6. Mas tu, disse Jesus, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, que é sinônimo de intimidade. Que nós precisamos aprender a construir, cultivar intimidade com o Senhor. Aqui a ideia de quarto fechado é de intimidade. E ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto, Ele te recompensará. Também nós precisamos aprender, nos dias de luta, a selecionar quem vai estar perto da gente. Uma das coisas mais extraordinárias de Jesus é que Ele selecionou. No Getsemane, Mateus 26, versos 37 e 38, coloca aí, é o texto que nós acabamos de ler, Mateus 26, versos 37, pode deixar. Ele leva apenas 3. Dos 11, que Judas já havia traído. Eram 12, Judas trai, ficam 11, ele leva 3. Nem todo mundo que está perto de você, que faz parte do seu ciclo, vai estar com você nos momentos difíceis. Por isso aprenda a selecionar com quem você anda. Inclusive aprenda a selecionar com quem você pode compartilhar suas lutas espirituais e pedidos. Nem todo mundo que está perto de você vai entender aquilo que você está vivendo. Jesus tinha 3 discípulos próximos. Jesus tinha Pedro, tinha Tiago e tinha João. Esses 3 discípulos foram os que viveram as coisas mais importantes com Jesus no seu ministério. Eles estavam no momento da transfiguração. Eles estavam na cura da filha de Jairo. E eles estavam, os 3 também, somente no Getsemane. Aprenda a selecionar com quem você vai andar. Com quem você compartilha a sua vida. Traga pessoas para perto de você que lhe impulsionem, lhe ajudem na caminhada cristã. Mas também, deixa eu lhe dizer uma coisa, não fique só. Um dos maiores erros que nós cometemos quando estamos sofrendo é nos isolarmos. É não compartilharmos com alguém as nossas dores. E nós precisamos entender o que diz a palavra, que é muito melhor serem 2 do que 1.
Por isso, aprenda a selecionar com quem você vai estar. Mas para isso, não se isole. E deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Não fuja da realidade. Eu comecei dizendo que Jesus tinha total consciência da realidade. Jesus tinha total consciência daquilo que ele haveria de viver e o momento que ele haveria de viver. Muitas vezes nós complicamos e agravamos a situação quando nós fugimos da realidade. Enquanto eu escrevia esse texto, eu me lembrei de uma irmã aqui da nossa igreja, que durante muito tempo negou a existência de um problema de saúde, que ela sabia que todo mundo via, e que se agravou, até que, infelizmente, ela foi recolhida. Sabe, nós precisamos enfrentar a situação. João capítulo 18, verso 4 a 8, ainda mesmo nessa mesmo dia, João 18, do verso 4. Sabendo Jesus tudo que estava para lhe acontecer, ou seja, que Judas o traíra e que iam lhe prender, adiantou-se e perguntou: a quem vocês procuram, ou a quem procurais? Verso 5. E eles responderam: a Jesus o Nazareno. Jesus podia ter ficado calado, ter dito: não é comigo. Ele não podia mentir, né? Mas ter ficado calado. Ele disse: pois sou eu. E Judas, o traidor, também estava com eles. Nós precisamos pedir a Deus forças, mas precisamos encarar a realidade, crendo no senhorio de Deus. E para isso, nós precisamos, inclusive, não nos desesperarmos. Gente, talvez uma das situações mais difíceis nossas, ser compreender que Deus nunca nos abandona. Nas lutas, ainda que a gente se sinta só, Ele sempre está conosco. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia revela a humanidade de todos os seus personagens. Inclusive a do próprio Cristo, quando em Mateus capítulo 27, verso 46. Crucificado, Jesus olha e diz: meu Deus, por que me abandonastes? É a humanidade de Cristo aqui gritando. Mas sabe o que é que a Bíblia nos mostra? Que nem naquela hora Deus o havia abandonado e se ausentado. Assim também é conosco. Eu amo porque a Bíblia vai falar. Lucas capítulo 23, verso 44. Que houve trevas em toda a terra naquele momento. Sabe o que é que Deus estava testando? Eu estou aqui presente. Muitas vezes nós estamos achando que Deus nos abandonou. Muitas vezes, pela nossa humanidade, nós pensamos que Deus perdeu o controle. Muitas vezes, pela nossa fragilidade emocional, nós achamos que Deus simplesmente nos deixou ao relento. Mas Deus sempre está presente, ainda que a gente não esteja percebendo. Ele se faz presente e nada sai do controle dele. Por isso, não se desespere. Continue crendo no agir, na soberania de Deus, que Ele não nos abandona. E para isso, cumpra a obra que Ele lhe deu. Não há méritos para quem desiste. Não há méritos para quem cede à pressão e simplesmente desiste. Hoje nós celebramos a ceia. Hoje nós temos o privilégio de juntos estarmos aqui para celebrarmos a ceia. Porque Cristo, naquela noite e durante o processo, não desistiu de nós, Ele consumou a sua obra. Por isso eu e você somos chamados a seguir o exemplo de Cristo e a não desistirmos, a vivermos o propósito do Senhor. E mesmo em meio às pressões da vida, continuarmos firmes, crendo no agir, na soberania e na graça de Deus.
por mais difícil que seja, por mais pesada que seja a sua cruz, por mais amargo que seja o cálice, não se desespere, porque Deus está no controle de todas as coisas. Há uma certeza diante da mesa do Senhor de que as noites mais difíceis, como a noite em que Jesus foi traído, elas passam. Porque diz a palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Assim como foi com Cristo, também é conosco. Por isso, mesmo que nós venhamos a nos sentir abandonados, permaneçamos firmes, crendo que o Senhor está conosco e operará em nosso favor. Feche os seus olhos, que eu gostaria de orar por você. Eu não sei quais são as lutas, as pressões que você enfrenta. Mas eu creio no que diz a palavra. Que diz que nós podemos, nos dias que necessitarmos, nos aproximarmos de Deus. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Aí o autor de Hebreus vai dizer, por isso, aproximem-se ao trono da graça, para alcançarem graça e misericórdia em tempo oportuno. Eu hoje quero orar para você permanecer firme, para você não desistir, para Deus lhe dar sabedoria, para você não se desesperar, mas consumar a obra que Ele lhe tem dado na certeza de que a noite vai passar e o dia há de resplandecer. Se você está passando por dias e momentos de pressão e quer clamar hoje pela misericórdia de Deus, fique em pé que eu gostaria de orar com você no nome de Jesus. Ao ficar em pé, feche os seus olhos e entregue ao Senhor a sua causa. Ore. Jesus se sentiu abandonado. Talvez você esteja se sentindo. Apresenta ao Senhor agora. Senhor, Tu conheces a situação de vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Tu conheces, Senhor, a pressão, Senhor, emocional, alguns financeira, outros, Senhor, existenciais de saúde, enfrentada, Senhor, por cada um deles. Tu sabes quem está, Senhor, sofrendo por si ou por algum parente. E eu quero te pedir, Pai, que o Teu Espírito prometido por Ti, Senhor, naquela noite, que é o Consolador, venha consolar cada coração aqui, Senhor, fortalecendo o ânimo, ministrando, porque a Tua palavra diz que o Teu Espírito ministra ao nosso espírito, lembrando que nós somos Teus filhos. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que traz à memória as Tuas promessas, porque a Tua palavra diz que as Tuas promessas nos vivificam. Tira todo o medo, Senhor. Conecta, Senhor, pessoas para que possam ajudar os meus irmãos e irmãs. Mas eu quero Te agradecer porque eu creio que assim como foi naquela noite que ela passou, também há de passar a luta pela qual meus irmãos passam e enfrentam. Eu já quero agradecer os testemunhos do Teu agir. E assim
nós oramos no santo nome de Jesus. Amém.